Sejam bem-vindos à Rota de Energia. Este é um projeto da ADN que visa aumentar a literacia energética do cidadão, fornecendo as ferramentas necessárias para que saiba mais sobre energia e assim consiga fazer escolhas mais sustentáveis, reduzindo assim o seu custo e o consumo de energia. Para começar, fornecemos-lhe aqui alguns dados. Sabia que 17% da energia que consumimos em Portugal está relacionada com a energia que consumimos nas nossas habitações? E que 32% da energia consumida em Portugal está relacionada com a forma como nos deslocamos? É para isso que estamos aqui hoje, para o ajudar a reduzir a sua fatura energética em casa e também na forma como se desloca. Para isso, é necessário munir-se aqui de algumas estratégias e de ferramentas para que consiga assim ser mais sustentável e também mais eficiente. Para começar, falaremos da fatura de energia, depois falaremos também da certificação energética e da classificação hídrica, ferramentas muito importantes para avaliar se o nosso edifício é eficiente do ponto de vista energético e também do ponto de vista hídrico. Falaremos também sobre a etiqueta energética, uma ferramenta muito importante no ato de aquisição do equipamento, que vai ditar, a longo prazo, se ele consome muita energia ou se, porventura, conseguimos poupar aqui algum valor. Falaremos também de medidas de eficiência energética e hídrica que o podem ajudar a ser mais eficiente na sua habitação. Falaremos de medidas com investimento e sem investimento. E, por fim, abordaremos o portal Casa Mais, um portal que agrega uma série de ferramentas que o ajudam a tornar a sua casa mais eficiente e também mais confortável. Para já, vamos começar com a fatura de energia, apresentada pelo meu colega Diogo Ribeiro. Força, Diogo. Olá, meu nome é Diogo Ribeiro e vou falar sobre a fatura de energia elétrica e o que deve ter em consideração ao mudar de comercializador ou tarifário. Começando pela fatura de energia elétrica, tendo como, por exemplo, uma fatura da EDP comercial. No entanto, todos os comercializadores devem seguir mais ou menos este tipo de estrutura. Podemos observar, no início da mesma, o resumo do que deverá ser pago ou que já foi debitado, incluindo o valor a pagar pelo consumo de eletricidade, as taxas e impostos e ainda os descontos relacionados com os débitos diretos. Caso sejam contratados serviços adicionais e gás natural, também eles deverão ter aqui o valor discriminado nesta secção da fatura. Tem de estar também apresentado o período de faturação a que se refere estes valores, bem como a composição do preço da eletricidade, que inclui os custos relativos ao uso das redes, à comercialização da energia e aos custos de interesse económico geral. A fatura da energia apresenta também uma secção com os dados relativos ao contrato, nomeadamente o nome e a morada do titular, o CPE, que é o Código de Ponto de Entrega, um código único que identifica o ponto de entrega, e a potência que está contratada. A potência contratada tem um valor fixo diário, que é influenciado pelo tipo de tarifa e pela própria potência, que quanto maior for, maior tem que ser o valor a pagar. Estes valores que estão aqui apresentados são apenas um exemplo e cada comercializador do Mercado Livre pratica os seus preços. Aqui podemos perceber quantos equipamentos podemos ter em funcionamento em simultâneo para cada potência contratada. Temos aqui um exemplo de 4, as 4 mais utilizadas. Podemos ver que à medida que a potência aumenta, posso ter mais equipamentos ligados sem que o quadro elétrico dispare. A mudança da potência contratada pode ser feita diretamente com o seu comercializador, sem quaisquer custos. Por isso, pode começar por contratar uma potência mais baixa e, se assim o entender, ou se o seu quadro elétrico disparar com muita frequência, aumente a sua potência instalada. Existe ainda uma secção da sua fatura onde se encontra discriminado o consumo que está marcado no seu computador, dividido em vazio, ponta e cheias. Vamos falar mais à frente nesta desagregação de leitura, mas não podia deixar de apelar ao envio das leituras ao comercializador ou ao operador de redes, que é o E-Redes, para que não tenha surpresas na sua fatura, uma vez que se não enviar as leituras e se não tiver um contador inteligente, este consumo vai ser estimado e depois, quando for feito o ajuste, poderá ter um valor a pagar muito acima do que estava à espera. Para enviar as leituras, deve retirar e comunicar os valores, tal como apresentado na figura. 1.1.8 apresentou o valor da energia de vazio, 1.8.2 da energia de ponta e 1.8.3 energia de cheias. Além do envio destas leituras, deve também ter em consideração qual o horário em que utiliza os seus equipamentos. Uma vez que, dependendo do tipo da tarifa contratada, as horas de vazio têm um valor sempre mais baixo do que as horas fora do vazio. Se tiver contratado uma tarifa simples, esta preocupação não se aplica. Mas se, por exemplo, tiver uma tarifa biorária com um ciclo diário, será sempre possível utilizar os equipamentos, como por exemplo as máquinas de lavar roupa ou loiça, entre as 22 horas e as 8 horas, para tirar partido deste valor de energia mais baixo.
Nesta secção da fatura, podemos verificar o valor a pagar de forma desagregada, incluindo, caso se aplique, os ajustes das leituras. O consumo de energia, que é o termo variável, está dividido em consumo, em quilowatt-hora, nas horas de vazio e fora de vazio. Isto porque, neste exemplo, temos uma tarifa via horária. A potência é calculada com o preço a pagar, de acordo com a potência que contratou, multiplicando pelo número de dias do período da faturação. É de salientar que o termo variável, ou seja, o consumo da energia, é a componente com maior peso no preço final a pagar. Podemos observar nesta parte da fatura os custos associados às taxas e impostos, bem como a contribuição audiovisual da sua fatura. No caso apresentado neste slide, as taxas e impostos, isto sem contar com o IVA, são a taxa de exploração da Direção-Geral de Energia, que representa uma taxa fixa de 7 cêntimos, o Imposto Especial do Consumo, que está integrado na categoria de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, e ainda a contribuição audiovisual que se destina a financiar o Serviço Público de Radiodifusão e da Televisão, que é um valor fixo mensal a pagar de 2,85 euros. Para finalizar a análise da fatura de energia elétrica, fica apenas a faltar algumas estatísticas relativamente ao consumo de energia, como por exemplo as emissões de CO2, as fontes de energia que consumiu e ainda a evolução do consumo ao longo do ano, bem como o valor a pagar. Neste caso, como é efetuado um pagamento em multibanco, tem referido a entidade, a referência e o montante a pagar. Se escolher o débito direto, isto já não aparece. Eu agora vou falar do portal Poupa Energia, que é um portal que, além de ter várias dicas de como poupar energia, artigos de informação, como por exemplo fatura de eletricidade, de gás natural e ainda de potência contratada a escolher, tem também páginas dedicadas ao autoconsumo e à mobilidade elétrica e um conjunto de perguntas e respostas em que pode tirar as suas dúvidas. Tem principalmente um simulador onde pode verificar qual o melhor tarifário para o seu perfil de consumo e ainda qual a poupança mensal ou anual que pode atingir na sua fatura de energia. Este simulador está dividido em duas partes. Esta primeira parte é o simulador mais simples, que apenas num clique no ver tarifários pode ver qual o tarifário mais barato e pode aderir diretamente a esse tarifário. A segunda é o simulador de uma versão mais detalhada. Clicando aqui no Experimenta o nosso simulador, vai poder detalhar todo o seu perfil de consumo, os equipamentos em sua casa e pode também introduzir os consumos reais. Isto para atingir uns valores de poupança mais próximos da realidade e atingir, de facto, uma poupança mais concreta. É tudo. Obrigado por terem assistido a esta apresentação. Vou passar então a palavra à minha colega Cláudia Gomes. Obrigado. Olá, eu sou a Cláudia Gomes e venho falar-vos sobre o que é, afinal, a certificação energética dos edifícios. A certificação energética de edifícios é materializada no certificado energético. Este é um documento de informação ao cidadão que dá pistas para conseguirmos ter imóveis mais confortáveis, mais económicos e energeticamente eficientes. O certificado energético contém a avaliação do desempenho energético do seu imóvel, quantificado numa escala de A mais a F, sendo a classe energética A mais correspondente ao imóvel mais eficiente. Em edifícios novos ou sujeitos a renovação, o certificado energético é emitido apenas quando os requisitos regulamentares são cumpridos e assim surge como um selo de garantia de qualidade da construção e de cumprimento regulamentar da legislação aplicável. E por outro lado, em edifícios existentes, o certificado contém um conjunto de medidas de melhoria, devidamente selecionadas por técnicos e adequadas às singularidades de cada edifício. E para os proprietários esta informação é crucial e é o primeiro passo para a reabilitação energética do imóvel. Aqui o certificado é também um documento que permite o acesso a benefícios fiscais e a programas de financiamento, além de ser um fator de valorização do imóvel no mercado da transação. Aqui em grandes números, implementada em Portugal há 14 anos, a certificação energética de edifícios contém atualmente cerca de 2 milhões de certificados energéticos emitidos, onde constam cerca de 3,2 milhões de oportunidades de melhoria, que representam um potencial de poupança de 1.000 milhões de euros por ano, 1.226 mil toneladas equivalentes de petróleo, ou seja, 5,9% do consumo de energia primária em Portugal.
A leitura adequada do certificado energético é essencial ao objetivo da certificação energética. Logo na primeira página, à lei da identificação do imóvel e da classe de eficiência energética, são apresentados os indicadores de desempenho energético. Estes indicadores permitem comparar o desempenho do edifício com o edifício de referência, ou seja, que o edifício de referência é um edifício geometricamente igual ao edifício real, mas com soluções construtivas e sistemas técnicos ideais. E desta forma podemos avaliar se o nosso imóvel apresenta um desempenho acima ou abaixo do desempenho expectável ou do desempenho de referência. Não menos importante é o contributo da energia renovável e subsequente pegada carbónica ao nível das emissões de CO2 estimadas, visíveis no canto inferior direito do certificado energético. Em edifícios mais antigos é de facto importante destacar a página das medidas de melhoria. Como a primeira etapa para a reabilitação energética dos imóveis, esta página identifica as necessidades de renovação dos elementos construtivos e dos sistemas técnicos, de acordo com o diagnóstico feito pelo técnico a quando da visita ao imóvel. E associado a cada uma das medidas ou à totalidade das medidas de melhoria, encontra-se uma estimativa do investimento, a poupança anual estimada da fatura energética e a respectiva classe no caso da implementação. E por isso devemos sempre lembrar que a energia mais barata é aquela que não se gasta. E por isso devemos vestir um casaco ao nosso imóvel, isto é, fazer com que este diminua as perdas de energia através das paredes, da cobertura, dos pavimentos e janelas. Após este passo é que então poderemos pensar na instalação de equipamentos mais eficientes que vão permitir a redução do consumo da energia do imóvel, seja este consumo proveniente de energias fósseis ou renováveis. Se após a redução do consumo for possível a instalação de equipamentos de produção de energia renovável, teremos então um imóvel sustentável, económico e sem nunca descurar o conforto e a saúde dos seus ocupantes. Agradeço a vossa atenção, muito obrigada. Vou então agora passar a palavra à minha colega Vanessa Faia. Olá a todos, o meu nome é Vanessa Faia e vou falar sobre o Aqua+, a classificação de eficiência hídrica dos edifícios. O Aqua+ é um sistema simples, ágil e voluntário que permite a avaliação da eficiência hídrica dos edifícios de diversos tipos, tipologias e etapas de construção. A avaliação é efetuada com base em todos os usos de água de um imóvel, como rega, piscinas, dispositivos como torneiras, chuveiros e autoclismos, máquinas de lavar louça e roupa e sistemas de aquecimento de água. Além disso, é ainda valorizado o aproveitamento de águas de origens alternativas, como águas da chuva e águas cinzentas, que são as que provêm de torneiras e chuveiros. Esta avaliação é realizada por técnicos qualificados pela ADEME e resulta numa classificação de eficiência hídrica numa escala de F menos eficiente a mais eficiente. Seja em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua+ pode ajudá-lo a identificar oportunidades de melhoria de eficiência hídrica no seu imóvel e de reduzir o seu consumo de água e de energia associado, orientando para as melhores práticas. A classificação hídrica Aqua+ tem 2 páginas. Na primeira é apresentada a avaliação geral do edifício, com a identificação do imóvel, da classe de eficiência hídrica, indicadores parciais de desempenho nas diversas áreas de avaliação e ainda indicadores de consumo e poupança. Aqui pode ver o consumo estimado para o seu imóvel, bem como as poupanças estimadas anuais de água e combinadas anuais de custos nas faturas da água e energia. Quer saber quanto pode poupar? Cada imóvel tem um potencial de poupança médio de 55 mil litros de água por ano e uma poupança combinada de 95 euros por ano nas faturas de água e energia. Na segunda página é apresentada a avaliação detalhada do desempenho do imóvel em cada um dos temas, as medidas de melhoria propostas e a classificação obtida após a implementação de medidas de melhoria Quick Win e de todas as medidas. As medidas de melhoria Quick Win são aquelas que não implicam grandes obras, têm um investimento reduzido ou um período de retorno de investimento curto, ou seja, o número de anos que demora até as poupanças monetárias serem superiores ao investimento é reduzido. Para cada medida de melhoria é indicado se esta é Quick Win e se permite poupanças de água e ou energia. Ficou interessado e quer obter a classificação hídrica Aqua+ para o seu imóvel?
só precisa de escolher um auditor na base de técnicos do nosso site aquamais.pt, reunir toda a documentação que lhe for pedida pelo auditor e facilitar a visita ao imóvel. O auditor Aquamais deverá esclarecer todas as suas dúvidas e explicar-lhe os benefícios da aplicação de cada uma das medidas de melhoria propostas. Melhore a eficiência hídrica da sua casa e comece a poupar na fatura e no planeta. Obrigado por assistirem. Deixo-vos agora com a minha colega Cátia Carvalho. Olá, eu sou Cátia Carvalho, sou gestora de projetos na direção de projetos técnicos. Vamos falar um pouco sobre a etiqueta energética. A etiqueta energética é uma história de sucesso com mais de 25 anos, que tem como objetivo apoiar tanto o consumidor como os profissionais na escolha de produtos mais eficientes. A etiqueta energética tem impulsionado o mercado a desenvolver produtos mais inovadores e mais eficientes. No entanto, é preciso salientar que em 2021 a etiqueta energética sofreu um escalonamento. É sobre este que vamos falar hoje nesta apresentação. Vamos então compreender o porquê desta alteração que surgiu em 2021. Percebeu-se então, junto dos consumidores, que as escalas com mais não eram eficientes na escolha dos produtos e, portanto, acabavam por tornar a escolha mais difícil. E também se denotou que a maioria dos produtos já se encontrava nas classes superiores e, portanto, não tendo o consumidor uma boa percepção de quais eram os produtos mais eficientes. Além disso, é preciso também compreender que os fabricantes precisavam de mais um impulso para produzirem produtos mais eficientes. Então vejamos o que é que se alterou na nova etiqueta energética. Portanto, uma das grandes alterações que podemos verificar é no canto superior direito a existência de um código QR com um link direto à base de dados do produto, que realmente pode ser muito útil para verificarmos todas as informações do mesmo produto. Temos aqui também outras das grandes diferenças, realmente é a escala uniforme de A a G, sem classes mais, e que realmente é uma das grandes mudanças desta nova etiqueta energética. E podemos também ver aqui novos pictogramas na parte inferior da etiqueta, que foram atualizados e que são mais intuitivos para dar uma melhor informação ao consumidor. É importante também compreender que em 2021, portanto, houve esta alteração. Esta alteração aconteceu para 5 categorias de produtos, sendo que num primeiro momento aconteceu no dia 1 de março de 2021 para 4 categorias de produtos. Foi então para os aparelhos de refrigeração, as máquinas de lavar a roupa, as máquinas combinadas de lavar e secar a roupa, as máquinas de lavar a louça, as televisões e os ecrãs. Posteriormente, uma segunda fase, ou seja, no dia 1 de setembro de 2021, as etiquetas alteraram-se para as fontes de luz. É importante, portanto, verificar aqui a aparência de todas as etiquetas e quais as informações nós podemos recolher das mesmas. Vamos então comparar agora dois produtos com duas classes diferentes. É importante salientar que não se devem comparar produtos de gerações de etiquetas diferentes, devemos apenas comparar produtos da mesma geração de etiquetas, ou seja, produtos da nova etiqueta energética com produtos da nova etiqueta energética, e também salientar que não existe uma tabela de conversão entre as antigas etiquetas energéticas e as novas etiquetas energéticas. Vamos então comparar neste caso dois frigoríficos combinados. Trago-vos aqui, portanto, um produto com a classe F e um produto com a classe B. Para tentarmos perceber quais os custos associados a cada um deles e qual o que nos trará mais poupança, podemos então fazer aqui algumas contas rápidas. Se verificarmos aqui o produto da classe F tem um consumo anual de 294 kWh por ano, e se tentarmos calcular então que o custo anual, multiplicando pela tarifa de energia de 20 cêntimos por kWh, encontramos que este produto tem um custo anual de 58,80 euros por ano. Ou seja, ao longo do tempo de vida útil do equipamento, que é cerca de 15 anos para este tipo de equipamentos, o custo que nós vamos ter com este equipamento é cerca de 882 euros ao longo dos 15 anos.
Vamos então fazer as contas para o produto da classe B, são de todo muito semelhantes. Portanto, se olharmos aqui para o centro da etiqueta, percebemos que o consumo anual deste equipamento é 137 kWh por ano, e que o seu custo anual, se multiplicarmos então pela tarifa, é de 27,40 euros por ano, sendo que se tentarmos fazer o mesmo exercício para o tempo de vida útil do equipamento, que é cerca de 15 anos, obtemos então um valor de 411 euros ao longo dos 15 anos. Se fizermos então aqui uma conta rápida de subtração para percebermos qual é a poupança durante o tempo de vida útil do equipamento, percebemos que podemos poupar ao longo de 15 anos 471 euros ao longo do tempo de vida útil do equipamento. E, portanto, é nesta base que é importante compreender como podemos poupar e porque devemos comprar produtos com classes mais eficientes e mais elevadas. Espero que esta breve explicação vos tenha sido útil e espero que tenham gostado da mesma e, portanto, Tiago, Vicente, agora é contigo. Olá a todos, o meu nome é Tiago Vicente e venho-vos falar sobre medidas de eficiência energética sem investimento. Ou seja, pequenas medidas que nós podemos tomar no nosso dia-a-dia e que nos permitem poupar energia e dinheiro. E o que eu vos venho sugerir hoje é uma coisa muito simples, que é desligarmos os nossos equipamentos elétricos da tomada quando não os estamos a utilizar. E para percebermos quanto é que conseguimos efetivamente poupar, vamos fazer umas pequenas contas. Nada de muito complexo, só temos de saber fazer esta conta. Potência vezes tempo é igual a energia. Ou seja, se nós soubermos qual é a potência do equipamento que temos na nossa casa, por exemplo, um frigorífico, e se soubermos durante quanto tempo ele está a funcionar, conseguimos saber qual é o seu consumo energético. Depois, além disso, só temos de saber o preço dessa energia, ou seja, o preço da eletricidade. E ele ronda os 20 cêntimos por kWh. Sabendo estas duas coisas, conseguimos perceber quanto é que conseguimos poupar nos nossos equipamentos simplesmente ao desligá-lo. E começamos então pelo nosso router. Quantos de nós desligamos o router antes de sairmos de casa a irmos para o trabalho? Se calhar muito poucos, não é? E o que eu vos quero mostrar aqui é quanto é que estamos potencialmente a desperdiçar em termos de energia e em termos de dinheiro por não desligarmos o nosso router. Okay? E para isso eu utilizei um equipamento muito simples que podemos ver aqui na imagem, está na imagem a branco, e que nos permite saber qual a potência dos nossos equipamentos. Okay? Como vemos na imagem, temos o router lá atrás, o equipamento preto, e o nosso equipamento branco, o nosso analisador, diz-nos que esse router tem 9.9 watts. Okay? Então eu vou fazer a tal conta que vimos atrás, da energia igual à potência vezes o tempo, e vou então multiplicar os 9.9 watts pelas horas em que eu não o estou a utilizar. Isso é à volta de 20 horas por dia, porque eu saio de casa de manhã, passo o dia no trabalho, e quando chego ao final da tarde, dou uso ao router durante 3 a 4 horas, e depois quando me vou deitar já não vou precisar dele. Portanto, os 9,9 vezes os 20 horas e vezes os dias do ano, porque eu quero a minha poupança anual, dão-me então 72 kWh. Indo buscar o preço da eletricidade, os tais 20 cêntimos por kWh, e multiplicando aos 72 kWh, eu tenho então uma poupança de 14,5 euros, ou seja, quase 15 euros que eu poupo só por desligar o router quando não o estou a utilizar. Porque, atenção, não estamos aqui a dizer para deixarem de usar o router, estou a dizer sim para o desligarem quando não o estão a utilizar. Depois, além disso, o nosso consumo energético tem emissões de dióxido de carbono, o principal gás com efeito de estufa, associadas, e ao desligar este router eu estou a evitar quase 20 kg de CO2 que, de outra maneira, iriam para a nossa atmosfera e iriam contribuir para o agravar das alterações climáticas. Depois, além do router, temos outros equipamentos em casa, como, por exemplo, a televisão e a box. E estes equipamentos, muitas vezes, desligamos-los no comando e não os desligamos na tomada. Eles ficam com aquela luzinha que podemos ver na imagem, luz vermelha ou azul ligada, o que significa que estão em stand-by. E se estão em stand-by, apesar de não estarem a fazer a sua função, eles estão a gastar energia e dinheiro.
E então a minha televisão e a minha box representam uma poupança de quase 9 euros e uma emissão de 11 kg de CO2. Depois a nossa PlayStation ou os nossos filhos, se desligarmos, uma vez mais, se evitarmos os consumos de stand-by, temos aqui uma poupança potencial de 2,20 euros e 3 kg de CO2, e o micro-ondas, principalmente os micro-ondas ou os outros aparelhos que têm estes visores, como podemos ver aqui na imagem, os visores digitais acabam por consumir muita energia pelo facto de terem ali aquele pequeno visor. Neste caso, o meu micro-ondas representa uma poupança de 7 euros e uma emissão de 9 kg de CO2. Podemos achar que estas quantidades são baixas, no entanto, se juntarmos todos os equipamentos, começar pelo nosso router, a TV e a box, a PlayStation e o micro-ondas, temos aqui uma soma de uma agregada de 160 kWh de poupança de energia, o que representa 32 euros e uma não emissão de quase 60 kg de CO2. E aqui trouxe-vos apenas 4 equipamentos, com certeza temos mais nas nossas casas, muitos de nós temos até mais do que uma televisão e uma box, temos computadores, monitores, torradeiras, muito facilmente, juntando aqui mais 3 ou 4 equipamentos, chegamos aos 50 euros de poupança. Se mesmo assim acharem que o esforço não vale a pena, que dá muito trabalho desligar os equipamentos da tomada, existem equipamentos que nos facilitam um pouco a nossa vida, como por exemplo este tipo de tomadas com o botão on-off, que nos permite ligar, como por exemplo no meu caso ligo a televisão, o router e a box, tudo à mesma tomada, depois quando vou deitar ou quando saio para o trabalho, desligo então no botão e está a questão resolvida. Temos também as tomadas deste género, são chamadas as tomadas Master-Slave, em que temos a primeira entrada, a entrada Master, a mais escura, e que permite, quando desligamos essa tomada principal, todas as outras ficam então desativadas também. Depois temos temporizadores, sejam eles analógicos ou digitais, que nos permitem marcar então uma hora que queremos que os nossos equipamentos se desliguem. Por fim, temos também estas tomadas, uma tecnologia mais recente, são chamadas tomadas inteligentes e que nos permitem, através de uma aplicação no telemóvel, desligarmos à distância os nossos equipamentos. Portanto, mesmo se nos esquecermos, vamos para o trabalho e nos esquecemos de desligar os equipamentos, podemos, através do nosso telemóvel, desligá-los de onde quer que estejamos. Portanto, como podemos ver, hoje em dia já não há desculpa para não pouparmos, para estarmos a desperdiçar energia através dos nossos equipamentos elétricos. Obrigado a todos, espero que tenham gostado desta curta apresentação e até à próxima. Deixo-vos agora com o meu colega Emanuel Delgado, que vos vai falar um bocadinho sobre as medidas de eficiência energética com investimento. Olá a todos, o meu nome é Emanuel e hoje trago-vos algumas medidas de eficiência energética e hídrica que vão ajudar a reduzir o consumo de energia e de água na nossa habitação. Mais tarde falaremos também um pouco sobre a produção fotovoltaica. Sabia que 70% do calor das nossas habitações se perde nas coberturas, janelas e paredes? É verdade, é por aí que nós vamos começar, pela envolvente, nomeadamente pela cobertura, paredes e janelas, e depois vamos falar um bocadinho também sobre o que nós podemos fazer nos sistemas, sendo eles a iluminação, a climatização e a água quente, a eficiência hídrica e depois, por fim, falar um bocadinho também da produção fotovoltaica. Começando pela envolvente, é por aí que nós devemos começar, por vestir um casaco ao nosso edifício. Nós devemos começar por aplicar isolamento na face interna ou externa da nossa habitação. Se colocarmos isolamento pela parte externa, temos que garantir que a nossa fachada cumpre os mesmos requisitos que tinha anteriormente. Um dos benefícios da aplicação deste isolamento é que, de facto, a casa fica muito mais confortável. No entanto, temos aqui um investimento muito elevado. Uma outra coisa que nós podemos fazer é substituir as nossas janelas por janelas com vidro duplo e caixaria em PVC. Para além de conseguirmos melhorar o nosso conforto térmico, conseguimos também melhorar o isolamento acústico. A única desvantagem é que temos, de facto, custos muito elevados, é um investimento muito elevado. Para além disso, a ADN desenvolveu o Classe+, que é um sistema de etiquetagem que permite garantir aqui a qualidade da janela que nós estamos a instalar e também a qualidade de quem a vai instalar. Para além disso, nas janelas podemos fazer a calafetagem das mesmas, não só das janelas, mas também das portas, e assim conseguimos reduzir as perdas de calor. É, de facto, uma ação muito rápida e barata, fácil de instalação.
melhora o conforto. No entanto, podemos ter aqui algum problema com a durabilidade deste tipo de medida de eficiência energética. Relativamente à iluminação, o LED tem sido o mais utilizado, e muito bem, nós conseguimos, através do LED, reduções na casa dos 80% a 90% do consumo de energia, quando comparado, por exemplo, com uma lâmpada incandescente, e para além disso, o LED aplica-se a quase todos os casquilhos, e conseguimos ter aqui muitas temperaturas de cor aplicadas ao LED. E chamar a atenção aqui para as temperaturas de cor. Por exemplo, se nós estivermos numa sala onde queremos um ambiente mais relaxado, convém utilizarmos temperaturas de cor na ordem dos 3000 Kelvin, que é aquilo que nós chamamos de branco quente. Se estivermos, por exemplo, num escritório, e agora estão muitas pessoas em teletrabalho, convém aplicar aqui 4000 Kelvin, que é uma cor que não nos deixa muito relaxados, mas também não nos deixa muito despertos. E, por fim, aquilo que nós chamamos de branco frio, que são os 5000 Kelvin, que tipicamente pode ser aplicado numa cozinha. Relativamente aos sistemas de climatização e produção de água quente, começamos por falar da bomba de calor, porque é de facto o sistema mais eficiente de todos. A bomba de calor mais conhecida é o ar-condicionado, mas existem também bombas de calor capazes de aquecer água para os banhos, ou até mesmo, por exemplo, para o aquecimento central. Ou seja, o mesmo equipamento pode fazer aquecimento central, pode servir de ar-condicionado e pode ainda servir para aquecer água para os banhos. A vantagem da bomba de calor é que, para além de fazer calor, faz também ela frio. Já agora tem uma particularidade. Por cada quilowatt-hora de energia elétrica que eu lhe forneço, ela vai dar-me 3, 4 ou 5 kWh de calor. Para além disso, temos aqui a caldeira de condensação, que tipicamente para a habitação são a gás natural e que aproveita o calor ainda nos gases de exaustão para aquecer a água, tornando-a assim mais eficiente. Não é tão eficiente como a bomba de calor, no entanto, é mais eficiente, por exemplo, do que um esquentador. Este tipo de caldeiras permite também aquecer as águas para os banhos, para além de fazerem aquecimento central. Depois temos também a caldeira a biomassa, que tem uma particularidade, utiliza a biomassa, que é considerado um recurso renovável. O que nós consideramos é que, de facto, quando há a queima da biomassa, há libertação de CO2, mas esse CO2 foi apanhado pela planta, através da fotossíntese, ao longo dos anos que essa planta ou árvore cresceu e se desenvolveu. Portanto, faz parte dessa planta. E, portanto, dizemos ter aqui o ciclo de carbono nulo ou neutro. Este tipo de caldeiras pode ser utilizado para aquecer águas, como também para climatizar a nossa casa. Mas, portanto, só faz aqui aquecimento e é, de facto, aqui um recurso renovável. A única desvantagem da caldeira a biomassa é que teremos que ir abastecendo de pellets e, enfim, às vezes pode ser um bocadinho complicado, enquanto que a caldeira a gás natural, temos sempre o gás natural a servir a caldeira. Devemos também utilizar painéis solar térmicos, aproveitar a luz solar, e o período de retorno deste tipo de painéis é de cerca de 7 a 8 anos, portanto acaba por compensar o investimento e conseguimos também assim reduzir a nossa pegada carbónica. Por fim, a salamandra e o recuperador de calor, que tipicamente são utilizados para aquecimento ambiente, utilizam também biomassa, neste caso não é pellets, geralmente utilizam troncos de lenha ou, por exemplo, estilha, e que, enfim, são também uma boa solução, visto utilizarem a biomassa. No entanto, não permitem aqui fazer o aquecimento de águas, é apenas utilizado para aquecimento ambiente. Como vos disse, vamos falar também um bocadinho da eficiência hídrica e de alguns dispositivos que podemos comprar para ter lá em casa. Começamos então pelas torneiras termostáticas, que permitem regular a temperatura do banho, não sendo necessário assim gastar água ali a regular a nossa torneira. Depois temos as torneiras com posição fixa de caudal. O que é que elas fazem? Quando nós as ligamos, elas só disponibilizam 50% do caudal e depois temos que fazer uma força extra, uma pressão adicional para conseguir assim desbloquear a torneira e fazer com que ela deite mais água. Temos também as torneiras com abertura a frio na posição central. Isto serve precisamente para evitar alguns acidentes que nós temos. Muitas vezes abrimos a torneira e ligamos o esquentador sem necessidade e até acabamos por danificar o esquentador, porque estamos sempre a ligar e a desligar. O redutor de caudal já é muito conhecido de todos, portanto pode ser aplicado em qualquer torneira e, como o nome indica, reduz o caudal. E temos também os autocolismos de dupla descarga. Aqui nos autocolismos de dupla descarga chama apenas a atenção
para duas coisas. Convém nós percebermos, de facto, qual é que é a descarga mais curta. Já me aconteceu encontrar alguns autocolismos onde os botões são muito parecidos e depois eu não sei em qual deles hei de colocar ou de carregar. E dizer-vos que, por vezes, pode ser substituído apenas o miolo do autocolismo, não sendo necessário substituir, portanto, aquela parte de porcelana. Por fim, fazer referência aos sistemas de monitorização, que são muito importantes, porque, para além de permitir monitorizar e analisar os consumos e verificar, de facto, se temos ali alguma fuga, alguns deles, se virem um consumo fora do nosso perfil, podem cortar a água. Imaginem que estão no vosso trabalho, de repente começa a correr água quando não deveria, e estes sistemas têm a capacidade de cortar água, evitando assim inundações. Como vos disse, falamos um bocadinho também da produção fotovoltaica, cada vez se fala mais neste assunto, e Portugal tem um potencial incrível, todos nós temos um telhado nas nossas cabeças e temos assim o potencial de produzir a nossa própria energia. Esta energia pode depois ser utilizada por nós, caso não estejamos em casa, pode ser injetada na rede, claro está, a um custo mais baixo do que aquele que nós compramos energia, ou o valor da aquisição da energia, ou então poderá ser armazenada em baterias para ser utilizado depois ao final do dia. Tipicamente, um sistema destes com baterias, ou seja, as baterias acrescem cerca de 30% ao investimento inicial dos painéis fotovoltaicos. E este tipo de painéis também tem aqui um tempo de período de retorno na casa dos 7, 6 anos para a habitação, o que começa a ser cada vez mais interessante, e podemos começar com poucos painéis e depois ir aumentando os painéis à medida que temos mais dinheiro e que o tempo vai passando. O mesmo se passa com as baterias, não temos que comprar logo as baterias, podemos depois futuramente colocar as baterias ou então ir aumentando a capacidade das mesmas baterias. Imaginem que compram um carro elétrico, pode fazer sentido então ter mais baterias, armazenar essas baterias e depois carregar o carro elétrico à noite. Portanto, há aqui uma série de opções que têm à vossa disposição. A pergunta que se coloca é como é que eu posso pagar todo este investimento? Felizmente não estão sozinhos. Existe aqui o Fundo Ambiental, que foi criado precisamente para isso, para ajudar nestas questões mais ambientais e que geralmente tem abertos alguns avisos para apoiar este tipo de iniciativas. Não só fotovoltaico, como também, por exemplo, para sistemas de aquecimento de água, para bombas de calor, para isolamentos e portanto, podem dar uma olhada em www.fundoambiental.pt e verem quais é que são os avisos que têm disponíveis para a habitação. Muito obrigado por terem assistido a esta apresentação. Espero que tenham gostado. E agora vou passar a palavra à minha colega Mariana Simões, que nos vai falar um pouco sobre o portal Casa Mais. Olá, eu sou Mariana Simões e vou apresentar-lhe um portal que reúne todas as ferramentas necessárias para tornar a sua casa mais eficiente e confortável. Seja bem-vindo ao portal Casa Mais, um portal ágil, simples e intuitivo, que aproxima o consumidor das empresas fornecedoras de serviços que operam no âmbito da eficiência energética e hídrica. Este portal tem como principal objetivo fornecer ao consumidor informação detalhada acerca da sua habitação, assemelhando-se a um cartão do cidadão da sua casa. O Casa Mais reúne consumidores, empresas e técnicos qualificados, como peritos qualificados e auditores, num único local, facilitando a comunicação entre os agentes e trazendo inúmeras mais-valias. O consumidor pode aceder através do portal a informação sobre a habitação e incentivos, identificando de forma simples e rápida as oportunidades de melhoria do imóvel. Pode ainda solicitar a segunda via do certificado energético e associá-lo ao seu registro, o que torna tudo ainda mais rápido e simples. O portal Casa Mais reúne empresas que operam em 10 áreas de atuação para a melhoria do desempenho energético e hídrico das habitações portuguesas. Para facilitar a consulta de empresas aderentes consoante as suas áreas e distritos de atuação, o Casa Mais disponibiliza um diretório de empresas. Já na área reservada do portal, onde poderá guardar as suas informações, poderá solicitar orçamentos para a implementação de medidas de melhoria a um conjunto restrito de empresas. No Casa Mais, encontra também um conjunto de materiais informativos focados nas diversas áreas de atuação inseridas no portal.
Estes materiais, sob a forma de guias técnicos, dicas, folhetos, vídeos, entre outros, permitem apoiar o consumidor na escolha de soluções mais eficientes e poderão também ajudar à redução de custos. E por falar em redução de custos, na área reservada do portal, consegue monitorizar os seus consumos de água, gás natural e eletricidade. Esta funcionalidade ajuda-o a entender o perfil de consumo do seu agregado familiar e melhor entender como e onde pode poupar. Também poderá consultar e completar informação sobre os diferentes componentes da sua habitação, desde paredes, pavimentos e coberturas até aos eletrodomésticos, mantendo o registro atualizado dos diversos elementos que compõem o seu imóvel. Através do simulador Casa Mais, irá ter acesso a um conjunto de medidas de melhoria que poderá implementar na sua casa. Ficará ainda a conhecer o potencial da redução da fatura energética associado às medidas de melhoria identificadas. Por todas estas razões, o portal Casa Mais é o portal indicado para si. Aceda ao código QR, entre no portal Casa Mais e comece já hoje a usufruir de uma habitação mais eficiente e confortável. Obrigada! Passo agora a palavra ao Hélder Rodrigues. Olá, eu sou o Hélder Rodrigues e hoje venho falar-vos de como nos podemos mover de forma mais sustentável. O setor dos transportes consome mais de 30% da energia a nível nacional. Para nos movermos, necessitamos de energia e a escolha de meios de transporte a utilizar tem um impacto real na energia consumida e nas emissões de gases com efeito de estufa. Vai ficar a saber como, já de seguida. As opções de mobilidade são cada vez mais diversificadas, principalmente para quem vive nas cidades ou nas suas periferias. As escolhas sustentáveis fazem bem à sociedade e também à sua saúde. Ao utilizar uma bicicleta nas suas deslocações, andar a pé ou transportes públicos está a contribuir não só para uma melhor qualidade do ar e menos trânsito nas cidades, mas também está a cuidar da sua saúde. Ao evitar utilizar exclusivamente o carro para ir para o trabalho, reduzem 11% a probabilidade de sofrer um ataque cardíaco. Mas será que as nossas escolhas têm um impacto significativo no ambiente? Uma viagem de carro representa normalmente emissões de dióxido de carbono à volta das 160 gramas por quilómetro. Podemos mitigar este impacto se partilharmos a viagem com a família, colegas de trabalho ou amigos, ou vizinhos. As viaturas ligeiras têm hoje uma ocupação média de 1,6 passageiros e, por isso, as emissões rondam os 114 gramas de dióxido de carbono por quilómetro por passageiro. De autocarro, as emissões médias são de 100 gramas por quilómetro por passageiro e de comboio, 15 gramas por quilómetro por passageiro. Cabe-nos também a nós baixar estes valores ainda mais, utilizando os transportes públicos de forma mais frequente. Já a bicicleta, as emissões são de 0 gramas por quilómetro. Ou muito perto disso, se a bicicleta for elétrica. Mas como já disse, há ganhos para além do consumo energético e das emissões de CO2. A redução de trânsito nas cidades abre a porta para mais espaço para as pessoas usufruírem das cidades de forma mais aprazível e segura. Reparem na diferença de espaço ocupado dependendo do tipo de transporte que escolhemos. Carro, autocarro e bicicleta. São diferenças impressionantes, não acham? Mas e se tiver mesmo de utilizar a sua viatura própria? Então deve, se possível, optar por viaturas totalmente elétricas ou híbridas. E ainda assim, adotar um estilo de condução amigo do ambiente. Garanta também que a sua viatura está nas melhores condições para reduzir os seus consumos e emissões. Mantenha a pressão correta dos pneus. Tenha a manutenção em dia. Evite acelerações e travagens bruscas. Utilize o ar-condicionado apenas quando necessário. Garanta rotações por minuto adequadas, de modo geral, baixas. E não podemos deixar de olhar para a velocidade. Sabia que em deslocações nas autoestradas, um aumento de 10 km por hora pode significar um aumento de 1 litro de combustível aos 100? Portanto, atenção à velocidade.
As escolhas de mobilidade ajudam a diminuir a sua pegada ambiental, a melhorar as cidades e a sua saúde. Podemos contar consigo para uma mobilidade mais sustentável? Muito obrigado, Hélder. Aproveito a ocasião para agradecer também aos meus colegas pelas apresentações e despedia-me com uma reflexão. Não herdámos a terra dos nossos antepassados, nem a conquistámos. Ela foi-nos emprestada pelos nossos filhos. Portanto, se não o fizermos por nós, que o façamos pelas gerações vindouras, que elas não têm culpa dos nossos atos. Agradeço mais uma vez a vossa atenção e até breve.